Olá, pessoal. Continuamos a nossa conversa, então, ou, na verdade, iniciamos hoje, né, a nossa conversa sobre o conteúdo. Quero pedir desculpas para vocês pela cobertura, mas está frio. E como eu sou pouco provido de cabelo, eu gosto de usar essa boina, tá? Muito bem. Nós conversamos um pouco ontem, rapidamente, sobre o que é fisiologia, tá? Eu vou passar alguns slides mais rapidamente, porque, de certa forma, já falei alguma coisa ontem, apenas deixo um tempo aí para aqueles que quiserem, né, podem congelar a imagem e fazer algumas anotações. Então, aqui vocês estão vendo que é um conceito básico sobre fisiologia que nós mais ou menos tratamos ontem, ou no vídeo anterior, tá? Aqui, ó, nesse slide, vocês estão vendo aquelas revistas que eu também citei, disse para vocês que mostraria no vídeo seguinte, eis elas aí. Vocês podem observar, algumas são bem conhecidas, outras não tanto, do público em geral, né? E como eu disse para vocês, algumas tratam de fisiologia de uma forma mais geral e outras são bem mais específicas, né? Sobre um determinado tema ou uma determinada área da fisiologia, certo? Então, essas são revistas que vocês podem tentar acessar o site delas e podem conseguir, na maioria das vezes, só o abstract, né? O resumo do artigo, e em outros momentos menos comuns, vocês podem, inclusive, ter acesso a todo o conteúdo, né? Evidentemente que a pessoa que se associa, né, aí sim vai ter acesso irrestrito, tá bom? Aqui, ó, mostra para vocês alguns conceitos relacionados também à fisiologia que nós não chegamos a comentar no vídeo anterior, por isso eu vou me deter um pouco mais aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tudo bem, deixa eu escolher uma cor aqui, uma cor que destaque. Vamos ver se esta aqui funciona. Aqui. Então, se nós considerarmos, tá, a fisiologia, né, atualmente, eu disse para vocês que a fisiologia é uma área muito ampla, né? E nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas especialmente, a fisiologia tem se concentrado muito, né, na análise de moléculas consequentemente, das células, né? Porque as células são constituídas por moléculas. E isso se deu graças ao desenvolvimento de equipamentos que permitem, né, uma análise mais detalhada do que acontece dentro das células, como, por exemplo, a microscopia eletrônica. Tá? O microscópio eletrônico permite com que a gente tenha uma visibilidade muito boa do que está acontecendo dentro de uma célula viva, tá? Também. E de outros equipamentos que permitem, então, o desenvolvimento de estudos cada vez mais detalhados, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo de vocês é o seguinte, ó, vamos combinar, tá, algumas coisas aqui. Por exemplo, este conceito que aparece aqui, ó, em amarelo, tá? Homeostase, também chamada homeostasia, certo? Homeostase ou homeostasia significa o equilíbrio interno do nosso organismo. Tá? Então, obviamente que nós estamos constantemente expostos a alterações externas,
né? Como, por exemplo, alterações ambientais. Então, a gente está sempre exposto a alterações externas, por exemplo, do meio ambiente, sobre o nosso corpo, né? Sobre nós, sobre o nosso corpo, certo? É vital para nós que mesmo exposto constantemente a essas alterações, nós não soframos, né, alterações internas. Porque imaginem, por exemplo, um dia de hoje que está amanhecendo com 7 graus. Aí, às 2 da tarde, a temperatura vai a 20 graus. Tá? É certo que o meu corpo não pode obedecer ou responder de forma muito brusca a essas mudanças de temperatura, né? A minha temperatura interna ela tem que se manter em 36,8 aproximadamente, independentemente se a temperatura lá fora está 7 graus ou está 20 graus, entendem? Então, é nesse sentido que o nosso organismo foi evoluindo, certo? E a fisiologia se concentra muito hoje em estudar essas evoluções que estão constantemente acontecendo no nosso organismo e que fazem com que, cada vez mais, né, embora soframos alterações, estejamos expostos a alterações externas, como eu dei o exemplo das alterações do meio ambiente, os nossos mecanismos internos evoluem também, sempre buscando manter o equilíbrio interno do nosso organismo. E este equilíbrio interno, né, este equilíbrio interno do nosso organismo é o que se chama de homeostase ou homeostasia. Tá? Então, homeostase é isso, é a manutenção do equilíbrio interno do nosso organismo. Nosso organismo sempre trabalha para manter a homeostase, ou seja, para manter o seu equilíbrio. Tá? É como se o nosso organismo fosse uma gangorra ou uma balança, né, daquelas com pêndulos, e que qualquer coisa que aconteça que faça com que essa balança ou essa gangorra se desequilibre para um lado ou para outro, logo em seguida o nosso organismo lança a mão de mecanismos para tentar equilibrar, né? Ou seja, manter a homeostase do nosso organismo, o equilíbrio interno do nosso organismo e, consequentemente, a nossa saúde, né? A nossa saúde, certo? Um detalhe, não é um termo que vocês vão usar muito, esse que eu vou citar agora, mas eu vou citar para que vocês não confundam, tá? Hemostasia é uma coisa, homeostase é outra coisa completamente diferente. O que nos interessa é homeostase ou homeostasia, porque hemostasia é estancar um sangramento, não tem nada que ver, tá? Hemo, a gente sempre lembra de sangue, tá? Então, são termos parecidos, completamente diferentes, que vocês não vão usar, eu imagino, com muita frequência, esse termo hemostasia, mas saibam, né? Não confundir homeostase ou homeostasia, que é o que nos interessa, com hemostasia, que aí os, é cessar, né? Estancar, parar uma hemorragia, um sangramento. Tá? Muito bem. Então, além deste conceito de homeostase, que eu quero que vocês não esqueçam, e que o nosso organismo trabalha sempre para manter a homeostase, o equilíbrio, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para um outro conceito, que é este mais teórico, né? Mas, já que estamos falando em fisiologia, é interessante que vocês que a gente aborde esse conceito, mesmo que ele seja bem teórico, tá? E que na prática, às vezes, a gente não aplique muito, mas não custa nada a gente falar dele, né?
Então, vocês obviamente já ouviram falar neste termo patologia, né, ou patológico, né? Patologia é sinônimo de enfermidade, de doença, né? E relacionando este conceito patologia com aquele conceito em amarelo ali, homeostase, é o seguinte: sempre que há a quebra da homeostase, né, sempre que nós não conseguimos manter a nossa homeostase de forma adequada, o nosso organismo pode entrar num quadro de patologia, de enfermidade, de doença, certo? Então, relacionando agora, já relacionei patologia com homeostase, né? Relacionando patologia com fisiologia, são exatamente coisas opostas, né? Então, patologia é diferente de fisiologia. O patológico é diferente de fisiológico. Fisiológico é quando nós conseguimos, né? O nosso organismo está num estado fisiológico quando ele está saudável, digamos assim, ou seja, quando ele está conseguindo manter a homeostasia, o equilíbrio, ele está funcionando de forma fisiológica, equilibrada, certo? E graças a Deus, né, na maior parte do tempo, o nosso organismo se encontra numa condição fisiológica em equilíbrio, graças, né, a N mecanismos que nós temos e que conseguimos, então, manter a homeostase, nos mantermos num estado fisiológico e, portanto, evitarmos um estado patológico, tá? Nesta disciplina, obviamente, nós iremos tratar da fisiologia. Vocês têm uma disciplina em que vocês vão tratar das patologias, de algumas patologias, tá? Então, fisiologia ou fisiológico é diferente de patológico, tá? Então, vejam que são, como eu disse antes, são conceitos bem teóricos, tá? O que eu chamo a atenção de vocês também é o seguinte: teoricamente, fisiológico e normal também não são a mesma coisa, também são diferentes. Tá? Quando nós estamos tecnicamente falando de fisiologia, fisiológico é diferente de normal. Por quê? Por quê? Vejam bem, vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. O fisiológico é que eu tenha a minha visão, né, nos meus dois olhos, certo? Então, eu tenho dois olhos e eu consigo ver bem com ambos os olhos. Mas vamos imaginar que eu sofra um problema no meu olho direito, por exemplo, um traumatismo ou alguma outra enfermidade, ou uma enfermidade no meu olho, e eu perca a visão do meu olho direito. Tá? Então, houve um trauma, por exemplo, no meu olho direito, houve alguma lesão tecidual na minha retina, por exemplo, no olho direito, e eu perdi a visão do olho direito, certo? Já não é mais uma condição fisiológica no meu olho direito. Por quê? Porque ele já não consegue captar estímulos luminosos, não consigo mais ver com o meu olho direito. Então, não é uma condição fisiológica. Mas, em função da lesão que eu tenho nele, é normal que eu não consiga enxergar com o meu olho direito. Entendem? Então, do ponto de vista teórico, fisiológico não significa normal. Fisiológico significa integridade, função íntegra, homeostase. E isso nem sempre
cursa ou é sinônimo de normal, porque se eu tenho uma lesão na minha retina direita, o normal é que eu não consiga enxergar. Mas isso não é fisiológico, certo? Se eu tenho uma patologia no meu olho direito, talvez o normal seja que eu não consiga ver com ele. Então, o normal nem sempre é a mesma coisa que fisiológico. Às vezes, o normal tem a ver com patológico, certo? Então, são conceitos, repito, bem teóricos, mas se vocês estiverem escrevendo algo técnico sobre fisiologia, se vocês estiverem dando uma palestra sobre fisiologia, se vocês estiverem, enfim, de alguma forma, tratando de algo bem técnico dentro da fisiologia, não esqueçam, né, que o normal nem sempre tem a ver com o fisiológico, tá? Então, é isso que eu queria tratar com vocês nesse slide, tá? Vamos adiante. Opa, deixa eu fechar aqui para poder passar. Puxa, me destreinando aqui. Bem. Bom, aqui, ó, vocês também ainda continuamos, né, na parte de introdução à fisiologia A. Estamos falando ainda sobre conceitos básicos. E aqui vocês observam o conceito simples de célula. Eu disse para vocês no vídeo anterior que nós vamos estudar, na fisiologia, nós vamos focar no funcionamento das células, de algumas células, para que nós possamos entender o funcionamento dos nossos sistemas e, consequentemente, do nosso organismo. Então, é importante, pessoal, que vocês, desde o início, atentem que tudo que vocês fizerem, todo o trabalho de vocês para manter a saúde do corpo, né, ou restabelecer, em outras situações, a saúde do corpo, vocês têm que ter como foco, como objetivo final, as nossas células, certo? Porque tudo que nós ingerimos, por exemplo, o alimento que nós ingerimos, certo? Seja ele mais saudável ou menos saudável, o objetivo, o destino final daqueles nutrientes que nós estamos ingerindo, obviamente não é o estômago, obviamente não é o intestino delgado, obviamente não é o intestino grosso, não é nem o sangue, né? Porque esses nutrientes, eles chegam ao estômago, eles passam pelo estômago, eles chegam ao intestino, a maior parte deles vai ser absorvida, ou seja, sai do intestino e cai na corrente sanguínea, mas o destino não é o sangue. Por quê? Porque através da corrente sanguínea, esses nutrientes, eles são conduzidos, eles são transportados. Mas então, professor, qual é o destino final dos nutrientes que nós ingerimos? O destino final são as células, as mais diferentes células. Tá? Não são só as células hepáticas, onde muitos desses nutrientes serão metabolizados, transformados. Né? Não são só as células hepáticas, não são só os hepatócitos. São células do nosso organismo como um todo, certo? Então, lá nas nossas fibras musculares, nós precisamos, né, que muitos aminoácidos cheguem lá, proteínas, etc. e tal, porque, afinal de contas, nós precisamos manter a musculatura. Exemplo, né? Então, sempre pensem que o destino final de tudo que a gente ingere na dieta são as células. E é por isso que nós precisamos, na medida do possível, ingerir o alimento que possuam os nutrientes que nos façam melhor. Né? Isso é o que a gente chama de um alimento saudável. Né? E, na medida do possível, também evitar aqueles alimentos
tem substâncias que serão lesivas às nossas células, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês e que eu quero despertar em vocês é isso, tá? A gente, quando pensa no corpo humano, que a gente enxerga um corpo humano, a gente enxerga o corpo humano como um todo, né? Mas quando a gente pensa tecnicamente na saúde do corpo humano, a gente tem que ir mais além com a nossa visão. A gente tem que imaginar a célula, que tudo que eu fizer de bom ou ruim no corpo humano, e esse bom ou ruim vai se refletir sobre as células, porque a célula é a unidade básica, é a unidade funcional básica, é a menor estrutura lá no nosso corpo humano, onde acontecem todos os processos vitais, certo? Então, pensem desde o início nas nossas células, tá? Então, aí tem um conceito simples de célula e, evidentemente, né, quando eu estou falando em corpo humano, nós estamos falando em um organismo pluricelular, constituído por N células, tá? Vamos adiante. Muito bem. Já que estamos falando em célula, e é tão importante que a gente entenda as células, né? Vamos conversar um pouco sobre o caminho, a história dessas células, tá? E toda essa história das dezenas de grupos celulares que constituem o nosso organismo humano, toda essa história, todas essas células, elas têm uma mesma origem, o mesmo início. E este início se dá com a formação desta estrutura aqui, que todos já ouviram falar, que é o zigoto. Tá? Aliás, o zigoto já é uma célula. Na medida em que ocorre a fecundação, ou seja, na medida em que um espermatozoide penetra um óvulo, né? Em outras palavras, na medida em que um espermatozoide, que é um gameta masculino, penetra um óvulo, que é o gameta feminino, e que as cargas genéticas destas duas células, espermatozoide é uma célula, óvulo é uma célula, na medida em que as cargas genéticas, né, no caso do ser humano, o espermatozoide e o óvulo são células haploide, né? São células com a metade dos cromossomos da espécie. Em outras palavras, o espermatozoide é uma célula N, é uma célula haploide, N minúsculo, tá? E o óvulo é uma célula também, é uma célula haploide, é uma célula com metade dos cromossomos da espécie humana, tá? Ou seja, também é uma célula N. Essas são as duas únicas células haploides que nós temos no nosso organismo, certo? Então, na medida em que o espermatozoide penetra o óvulo e as cargas genéticas, os cromossomos dos espermatozoides e dos óvulos se pareiam, né? Ou seja, que as cargas genéticas se somam, nós temos, então, 23 mais 23, né? Uma conta fácil de fazer, nós temos agora 46 cromossomos, 23 cromossomos dos espermatozoides, mais 23 cromossomos do óvulo, nós temos agora uma célula com 46 cromossomos, que é o número de cromossomos das células somáticas do corpo humano,
né? O humano, então, as nossas células têm todas 46 cromossomos, exceto os espermatozoides e os óvulos, né? Então, agora, se formou, no momento da fecundação, se formou uma célula diploide, uma célula 2N, ou seja, uma célula com 46 cromossomos. E esta célula que se formou é chamada de zigoto. Então, o zigoto nada mais é do que aquela primeira célula que se forma com a fecundação, certo? E a fecundação é isso, né, pessoal? Fecundação é um espermatozoide penetrar um óvulo. Isto é fecundação, certo? Muito bem. E este zigoto, esta célula, que a gente chama de zigoto, poucas horas após a sua formação, esta célula começa, então, uma divisão celular. Ela vai dar origem a duas células idênticas. Tá? Então, o zigoto é uma célula, e algumas horas depois da sua formação, ela dá origem a duas células idênticas. Já não é mais zigoto, agora ela já é um embrião, ela já deu origem a um embrião de duas células, certo? Vocês devem lembrar, aqueles que saíram agora há pouco do ensino médio, das aulas de biologia, né, das aulas de genética lá do colégio, né? Então, esse embrião de duas células, daqui a pouco, essas duas células se dividem e dão origem a mais duas células idênticas, e aí nós já temos um embrião de 4 células, daqui a pouco será um embrião de 8 células, 16 células, 32 células, 64 células, e assim por diante. Tá? Então, essas células irão se dividindo e dando origem a outras células idênticas. Até que lá pelo 8º dia de gestação, mais ou menos, nós já temos um embrião, certo? E este embrião já tem mais de 200 células. E essas células são todas idênticas ainda, né? Porque nenhuma delas se diferenciou ainda, certo? Então, um embrião com 7, 8 dias de vida é constituído por mais de 200 células idênticas e a gente já não consegue mais contar essas células a um microscópio ali. A gente só diz que é um embrião, né? Um blastocisto, certo? Existem fases do desenvolvimento embrionário que recebem nomes, né? E lá, em torno da 2ª semana de gestação, mais ou menos, um detalhe, nessa fase aí de 7, 8 dias de gestação, em que o embrião é constituído por várias células e todas elas são idênticas, né? É, é, Essas células, digamos assim, são células tronco, são células embrionárias tronco, e que são capazes, teoricamente, de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Tá? Então, elas são células que são capazes, teoricamente, de se diferenciar em qualquer tipo de células, porque elas ainda não deram origem a nenhum tipo de tecido. Tá? Mais ou menos lá, em torno da 2ª semana de gestação, algumas destas células, que até então eram idênticas, começam a ter no seu interior a expressão de determinados genes, ou genes. Ou seja, alguns genes dentro de algumas células lá começam a se expressar, começam a dar origem à produção de algumas proteínas dentro daquelas células. E as células, então, começam a se diferenciar, começam a se especializar, como eu disse aqui, como eu coloquei aqui. Tá? E as primeiras células a se diferenciarem ou a se especializarem são células que darão origem ao sistema nervoso. Tá? Então, essas são as primeiras células lá dentro do embrião que começam a se diferenciar. São aquelas células que darão origem ao sistema nervoso. Tá? Vocês vão ver em histologia a formação, a embriologia, né? Vocês vão ver, então, de forma mais detalhada na histologia,
a diferenciação dessas células, a formação do tecido nervoso e dos demais tecidos do organismo, na medida em que a gestação vai avançando. Tá? Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas o que eu quero que vocês saibam, porque afinal de contas a gente vai falar bastante de célula, e eu estou contando a história inicial das células, né? Tá? Como a célula, como inicia essa formação celular. Então, na medida em que as células elas vão se diferenciando umas das outras, ou se vocês preferirem, vão se especializando, estas células elas vão assumindo formatos diferentes ou formas diferentes. Essas células vão assumindo tamanhos diferentes e também vão assumindo conteúdo citoplasmático diferentes uns dos outros. Tá? Então, cada grupo celular que se diferencia, que se especializa, aquele grupo de células, ele vai assumindo, aquelas células vão assumindo um formato diferente das outras células, um tamanho diferente das outras células e um conteúdo citoplasmático, né, um conteúdo no interior das células diferentes daquelas outras células que seguiram um outro caminho. Ou seja, as células começam a se diferenciar, os grupos celulares começam a se diferenciar. Um grupo vai formar tecido nervoso, o outro grupo vai formar pele, o outro grupo vai formar tecido ósseo, o outro grupo vai formar os órgãos da cavidade abdominal e assim por diante. Tá? E na medida em que esses grupos de células assumem formato diferente, tamanho diferente e conteúdo diferente, consequentemente, esses grupos celulares assumem funções diferentes de outros grupos. Como eu disse para vocês, né, aquelas células que vão dar origem ao sistema nervoso, elas estão assumindo funções completamente diferentes daquelas células que vão dar origem à pele. É óbvio que, por sua vez, vão assumindo funções completamente diferentes daquelas células que vão dar origem aos órgãos da cavidade abdominal e assim por diante. Certo? Então, todo o início da conversa sobre célula se inicia lá no zigoto, no momento da fecundação, na formação do zigoto. E, na medida em que estas células vão se diferenciando, vão assumindo formato, tamanho e conteúdos diferentes, elas vão assumindo funções diferentes. E aí, então, o indivíduo que está se formando, né, vai tendo seus grupos celulares diferentes. Tá? Nós vamos ficar por aqui, já passamos um pouquinho do tempo previsto de 30 minutos, e continuaremos neste assunto no próximo vídeo. Um abraço.